Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o tema da nossa aula. Aula de número 32, objeto de conhecimento, experimentos aleatórios, espaço amostral e estimativas de probabilidade por meio de frequência de ocorrência. Detalhamento, seleção de uma amostra estatística, probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências. Então, vamos à nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre probabilidade. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Acredito que sim, né? A gente tem aí as possibilidades, as chances, todos esses são sinônimos de probabilidade. E o que a gente pode ver, por exemplo? Quando a gente joga um dado, a gente sabe qual é o resultado que vai cair? Não, né? Mas a gente sabe quais são os possíveis resultados, não é verdade? Quando a gente joga um dado, vamos jogar um dado aqui, ó, pode cair os números de 1 até 6. Mas eu tenho certeza se vai cair o número 2, se vai cair o número 4, ou se vai cair qualquer um dos números? Será que a probabilidade é sobre isso? Não necessariamente, mas com a probabilidade a gente consegue medir as chances de cair um dos 6 números quando a gente jogar o dado. Mas antes de entender sobre probabilidade, antes da gente calcular, vamos entender alguns termos. Vamos comigo na cartela. Primeiro, a gente precisa saber o que são espaço amostral e eventos. O espaço amostral, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis. Então, todas as possibilidades, elas vão se encontrar aqui no espaço amostral. A gente vai precisar de todas as possibilidades nesse conjunto. E o que é o evento? O evento é uma parte do espaço amostral, ou seja, ele é qualquer subconjunto do espaço amostral que são as possibilidades favoráveis. Para a gente entender melhor, vamos ver aqui um exemplo. No lançamento de um dado perfeito e observando a face voltada para cima, ou seja, a gente vai jogar o dado e observar a face que vai aparecer, né? Por que é um dado perfeito? Porque é um dado que funciona muito bem, é um dado que igualmente vai cair em uma das 6 faces. Então, a gente vai observar qual o número que vai sair. Mas, o que a gente tem de opções? O espaço amostral de um dado, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis. Ou seja, é a face com o número 1, a face com o número 2, a face com o número 3, a face com o número 4, com o número 5 ou com o número 6. Então, quando a gente joga um dado, a gente só tem essas 6 possibilidades. E ele é o nosso espaço amostral. E a gente indica ele pela letra S. E agora, a gente vai tirar um evento do espaço amostral. E qual é esse evento? A gente chamou de evento A, ocorre um número par. Então, aqui dentro do espaço amostral, quais são os números pares que ocorrem? O 2, o 4 e o 6. Essas são as únicas possibilidades de números pares que a gente tem, tirando aí desse espaço amostral. E aí, o evento A, ele tem 3 elementos. E a gente indica o número de elementos com essa notação. O número de elementos do evento A é igual a 3. A gente poderia ter outros eventos? Poderia. Por exemplo, se a gente quisesse um evento B, ocorre um número ímpar. Quais seriam as nossas opções? 1, 3 e 5. Aqui nós teríamos outro evento. Poderíamos ter outro evento? Poderíamos. O evento C
ocorre um número maior do que 2. Quais são os números maiores do que 2? Dentro desse espaço amostral, que são as faces do dado. 3, 4, 5 e 6. Então, a partir aqui do espaço amostral, a gente pode criar uma série de eventos. Então, já ficou entendido aqui que o espaço amostral é todo o conjunto de possibilidades e o evento é o subconjunto de um espaço amostral. Agora a gente vai para a probabilidade. O que é a probabilidade? Aí sim, a probabilidade, ela vai ser o estudo das chances de obtenção de cada resultado do quê? De um experimento aleatório. E o que é o experimento aleatório? É quando não é possível prever o resultado de algo realizado sob condições idênticas. Então, o que isso quer dizer? A gente falou ainda agora, será que a gente vai descobrir qual número que realmente vai ser sorteado quando a gente lançar um dado? A gente não sabe, mas o experimento aleatório a gente consegue prever. Então, a gente usa a probabilidade para saber as chances que a gente tem de sortear um número par quando a gente joga um dado, de sortear um número ímpar quando a gente joga um dado, de sortear um número maior do que 2 quando a gente joga um dado, e assim por diante. A gente sabe que a gente não tem certeza qual é o número que vai cair, mas a gente pode prever as chances daquele evento ocorrer. E assim a gente estuda a probabilidade. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, para calcular a probabilidade, a gente vai usar uma razão entre o número de possibilidades favoráveis e o total de possibilidades. Então, a gente escreve dessa forma aqui, usando a fórmula P de probabilidade é igual a número de possibilidades favoráveis sobre o número total de possibilidades. E trazendo aqui para o nosso exemplo, qual a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado? Vai ser o número de possibilidades favoráveis, que é o número do evento que a gente criou. E são quantos eventos que podem ser os números pares? A gente tem 3 possibilidades, né? O 2, o 4 e o 6. Então, eu quero que seja um desses 3. Mas eu tenho o total de quanto? Eu tenho o total de 6 faces. Então, a probabilidade vai ser essa aqui. Vamos ver com mais detalhes aqui no nosso cálculo. Exemplo 1. No lançamento de um dado perfeito, ao observar a face voltada para cima, qual a chance de obter um número par? Então, se o dado é perfeito, quais são as faces do dado que a gente tem? A gente vai chamar de espaço amostral, né? O S. O espaço amostral são as faces de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E qual é a chance de eu obter um número par? E aí eu vou pegar o evento, vou chamar de evento A. Qual a chance? Pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. Eu não tenho certeza se vai ser um desses 3, mas eu posso calcular a chance deles ocorrerem. Como? Determinando o espaço amostral, que é o que a gente acabou de ver. Todos os resultados possíveis é o nosso espaço amostral, os valores de 1 até 6. E o evento que a gente quer é ocorrer um número par. 2, 4 e 6 são 3 possibilidades. Então, calculando a nossa probabilidade de ocorrer o evento A, a gente chama de P de A, é igual à quantidade de elementos favoráveis, que são 3,
e a quantidade de elementos possíveis, que são 6. Então, a probabilidade da gente sortear um número par ao lançar um dado é exatamente 3 sobre 6. Eu posso representar a probabilidade como forma de fração? Posso. Posso representar ela também em forma decimal e também posso representar em forma de porcentagem. Então, como a probabilidade é 3 sobre 6, eu consigo simplificar esse valor, dividindo tudo por 3. Então, qual vai ser a probabilidade? 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, a probabilidade da gente sortear um número par vai ser 3 sobre 6, ou 1 sobre 2, ou 0,5, ou 50%. E o que é o 50%? 50% é metade das possibilidades, não é verdade? Então, vamos voltar aqui para o nosso espaço amostral. O nosso espaço amostral são os números de 1 a 6. Eu tenho 50% de chance de sortear um número par. E eu tenho quantos por cento de chance de sortear um número ímpar? 50% também. Então, quando a gente juntar as duas porcentagens, 50% de chance de ser um número par e 50% de chance de ser um número ímpar, a gente somando as duas, a gente vai ter o quê? 100% de chance. Então, vai ser o evento total, que são todas as possibilidades. Vamos ver nosso exemplo de número 2. No lançamento de um dado não viciado, ou seja, o dado ele não tem uma tendência a cair um determinado número. Qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3 na face voltada para cima? Como o lançamento é de um dado, a gente já sabe que o espaço amostral dele são 6 valores, né? As 6 faces de 1 até 6. Então, o número do espaço amostral é 6. E o evento A, ocorrer um número menor do que 3. Qual é essa quantidade? 2, né? Ocorrer um evento menor do que 3 só pode ser o 1 ou 2. E tá aqui o nosso evento, ó. Só pode ser 1 ou 2, então a quantidade é 2. Então, qual é a probabilidade de sair um número menor do que 3? A probabilidade é igual ao número de elementos do nosso evento sobre o número de elementos do nosso espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A é 2 sobre 6, que simplificando, 2 por 6, a gente consegue dividir por 2, 2 por 2 é 1, 6 por 2 é 3. A probabilidade é 1/3. 1 sobre 3 é 0,33, ou também podemos representar em forma de porcentagem, 33%. E qual seria a outra porcentagem? A gente está aqui calculando a probabilidade de sair um número menor do que 3. E qual a probabilidade de sair um número maior ou igual a 3? São as outras 3 possibilidades, né? De sair o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, essa probabilidade aqui seria de 4 sobre 6, que seria igual ao que falta completar aqui para a gente chegar em 100%. Seria aí em torno de 67%. Vamos ver mais um exemplo.
Nós temos aqui, numa classe, há 10 meninas e 8 meninos. Se a professora sortear um aluno dessa turma, letra A, qual a probabilidade de ser menino? Letra B, qual a probabilidade de ser menina? Bom, a gente precisa calcular duas probabilidades. Mas antes de tudo, a gente precisa saber o espaço amostral. Quem é o meu espaço amostral? A gente representa geralmente por S. Para saber a probabilidade de ser menino ou de ser menina, a gente precisa saber quanto a gente tem no total. Então, no total, a gente tem 10 meninas mais 8 meninos. Então, o nosso espaço amostral é de 18. Então, a gente precisa desse valor antes de calcular a probabilidade. Então, vamos deixar esse valor aqui em cima, ó. Nosso espaço amostral é igual a 18. E agora sim, a gente consegue calcular a probabilidade. Qual a probabilidade de ser menino? Probabilidade, vamos colocar só P, é igual à quantidade favorável. Qual é a quantidade favorável? Se eu quero calcular a probabilidade de ser menino, eu vou ver a quantidade de meninos, que é 8. Então, a probabilidade é 8 sobre o total, que é 18. Então, essa é a probabilidade da gente sortear um menino. E qual a probabilidade da gente sortear uma menina? A probabilidade vai ser a quantidade de casos favoráveis. Se eu quero calcular a probabilidade de ser menina, qual a quantidade de meninas? 10. 10 sobre o total. 10 sobre 18. Eu posso deixar dessa forma, eu posso simplificar, ou ainda eu posso deixar em forma de porcentagem. E aí você decide qual a maneira que você quer resolver, que você quer deixar aí o resultado da sua probabilidade, ok? Para a gente ver mais um exemplo, vamos assistir um vídeo para a gente resolver? Olá, alunos! Hoje irei apresentar a vocês o exemplo 4. Uma sala de aula tem 30 alunos dispostos em 6 fileiras, A, B, C, D, E, F, com carteiras numeradas de 1 a 5, conforme a imagem abaixo. A posição de uma carteira será representada pela letra da fileira seguida do número A1, C5, D2, etc. Observe a imagem. Qual a probabilidade de ser sorteado o aluno que ocupa a carteira da posição B3? Então, vamos calcular essa probabilidade. Vocês viram que aí, nesse exemplo, agora a gente tem um espaço amostral bem maior. Então, vamos lá para a cartela para calcular. No nosso exemplo 4, uma sala de aula tem 30 alunos dispostos em 6 fileiras, A, B, C, D, E e F, com carteiras numeradas de 1 a 5, conforme a imagem que a gente viu e que a gente tem ela aqui também. A posição de uma carteira será representada pela letra da fileira seguida do número, dessa forma aqui, A1, C5, D2, etc. Vamos ver aqui a nossa imagem. Então, nós temos aqui a imagem com as 5 fileiras e aqui também numerados de A até a letra F. E aqui está identificado o aluno que está na posição 1A ou A1, na posição C5 e na posição D2. Vamos resolver aqui os itens que a gente precisa. Qual é a probabilidade de ser sorteado o aluno que ocupa a carteira da posição B3? Então, onde é que está o B3? Está bem aqui, ó. B3. Bom, se eu quero saber a probabilidade de sair quem? Unicamente
essa opção aqui, então eu só tenho um evento favorável, né? Então, essa quantidade aqui é 1. E qual é a quantidade do meu espaço amostral? É a quantidade total disponível que a gente tem, né? Então, quantos lugares aqui a gente tem? 5. E aqui nós temos 6. Então, no total, nós temos 5 vezes 6 lugares. Ou seja, vou colocar aqui, ó, no denominador, 5 vezes 6, que no total é 30. Então, essa probabilidade aqui, ela é de 1 em 30. Vejam que ela é uma probabilidade muito pequena. Se a gente dividir 1 por 30, o resultado é um valor bem baixo. Esse valor é de 0,03, ou seja, é uma chance de apenas 3%. E faz sentido, né? Porque se eu quero exatamente um único local entre 30 disponíveis, essa probabilidade ela vai ser baixa. Mas é essa a probabilidade de sortear um aluno ocupando a carteira da posição B3. Vamos ver agora o item B. Qual é a probabilidade de ser sorteado um aluno da fileira E? Então, vamos calcular mais uma probabilidade. E o que é que eu quero calcular? Eu quero saber a chance, a probabilidade de sortear um aluno da fileira E. Vamos localizar aqui a fileira E. A fileira E está aqui, ó. Pode ser qualquer lugar da fileira E? Pode, ele não está especificando se é 1, 2, 3, 4 ou 5. Ele só quer que seja da fileira E. Então, quantas opções eu tenho para a fileira E? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o meu evento, que é o que eu desejo, que seja da fileira E. Sobre o espaço amostral, que novamente é o total de locais disponíveis, que são 30, a gente já calculou, né? 5 vezes 6, 30. Então, quanto vai ser essa probabilidade? A gente pode simplificar. 5 por 30, dividindo aqui tudo por 5. 5 dividido por 5 é 1. 30 dividido por 5 é 6. Então, essa probabilidade é de 1 sobre 6. Já melhorou, já não é tão pequena quanto a probabilidade do item A. Quando a gente divide 1 sobre 6, quanto é esse resultado? 1 dividido por 6 é um valor pequeno? É 0,16. Isso aqui em porcentagem é 16%. Ainda é uma porcentagem baixa, mas é uma porcentagem maior do que a gente pegar um único local. Por exemplo, se a gente quisesse o 2E. Mas eu quero o 2E? Não, eu quero qualquer um que seja da fileira E. Então, essa é a probabilidade da gente sortear um aluno da fileira E. Vamos ver o nosso item C. Qual é a probabilidade de ser sorteado um aluno que esteja sentado na primeira carteira de uma das fileiras? Então, se eu quero na primeira carteira, pode ser o A1, pode ser o B1, pode ser o C1, pode ser o D1, pode ser o E1 e também pode ser o F1. Então, eu tenho quantas possibilidades? Então, o meu número da quantidade de eventos são 6, né? Pode ser do A até o F.
Então, são 6. Entre quantos? Entre o total novamente, que são 30. E aí, a gente consegue simplificar também essa fração. 6 dividido por 6 é 1, 30 dividido por 6 é 5. Então, é 1/5. E quanto é 1/5? É 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 é 0,2. Então, essa probabilidade é 0,2 ou 2%? Não. 0,2 é 20%. Então, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem 20% de chance de sortear alguém dessa fileira aqui, da primeira fileira. A gente tem 20% de chance de sortear alguém da fileira 2 também, certo? A gente também tem 20% de chance de sortear alguém da fileira 3. Também temos 20% de chance de sortear alguém da fileira 4. E também temos 20% de chance de sortear alguém da fileira 5. Então, se o item pedisse para a gente sortear um aluno de qualquer fileira, o total seria de 20%, certo? E se a gente somar tudo isso aqui, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, é 5 vezes 20, né? Olha só quanto vai dar. Exatamente 100%. E quem é 100%? É o total. É o total de possibilidades que a gente tem. Então, vejam que a probabilidade está diretamente aí ligada com as chances que a gente tem de sortear algo. Então, se eu tenho 20% de chance de sortear uma determinada fileira, nesse caso a primeira fileira, eu tenho 80% de chance de sortear alguém das demais fileiras. Então, vejam que a probabilidade, ela sempre vai se completar. O resultado da soma de todas as probabilidades possíveis vai ser sempre igual a 1, que é o mesmo que 100%. Então, assim, a gente calcula a probabilidade. E vejam, a gente não consegue calcular de fato qual vai ser o resultado, mas a gente consegue calcular as chances de sair esse resultado, e é para isso que serve a probabilidade. E essa foi a nossa aula sobre isso.